Boa noite, minha Paraíba. Mais uma segunda-feira e mais um Frente a Frente no ar pela sua TV Arapuã. Olha só, o município da Paraíba vai ser um dos primeiros do Brasil a usar as urnas eletrônicas numa eleição após a Câmara Federal derrubar a PEC que exigia aí o voto impresso auditável com base na alegação de que o sistema não é confiável. Você quer saber que história é essa? Quem vai nos dizer hoje é o nosso convidado, presidente do TRE da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Ele está aqui comigo após uma semana de uma intensa discussão e alteração das regras eleitorais no Brasil. Será que ainda vem mais mudanças por aí? Vamos saber agora? Fica comigo. Frente a Frente, tá no ar. Desembargador Joás Brito, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, obrigado pela sua presença. Boa noite, Luiz Torres. Para mim é uma grande honra participar mais uma vez desse conceituado programa. Bom, e aí a questão é o seguinte, temos muitos temas, né? Porque a semana passada, pelo menos, foi de extremo acúmulo de alterações nas regras eleitorais, de discussão sobre as regras eleitorais. Mas antes da gente mergulhar nos temas todos, presidente, deixa eu lhe perguntar, com base nesse momento que o Brasil vive, nessa tensão entre os poderes, nessa discussão, inclusive, sobre democracia ou não, haverá eleições em 2022? O senhor que está vivendo aí junto à Justiça Eleitoral, conversando com as autoridades da Justiça Eleitoral brasileira, qual é a perspectiva sobre as eleições de 2022? Teremos eleições de 2022? Eu acredito muito que teremos, sim, eleições em 2022. Estamos nos preparando para isso. O TRE não parou de trabalhar nem um minuto sequer. Continua e também o TSE. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que teremos eleições em 2022, em 2 de outubro. Bom, a grande discussão, presidente, é levantada sobre isso, especificamente 2022, parte do debate, da discussão feita pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à segurança das urnas eletrônicas. Nós tivemos na semana passada também uma decisão por parte da Câmara, não se conseguiu o voto suficiente para que a PEC passasse. Por hora, as eleições continuam nas urnas eletrônicas sem o voto auditável. Como é que se avalia isso do ponto de vista de... esse é um tema que a Câmara conseguiu esgotar ou não? Ainda é um tema que vocês vão ter que trabalhar com ele para frente? Eu, antes de vir ao seu programa, Luiz, eu até vi uma entrevista recente agora do ministro Barroso, não é nem uma entrevista, foi uma fala do ministro Barroso, onde ele disse que já teve assegurado que esse assunto estava, pelo menos nesse momento, sepultado, tanto na Câmara como no Senado. Há uma outra PEC, não sei se você sabe, uma PEC até mais antiga, que estava tramitando um projeto de emenda constitucional também nessa mesma linha do voto impresso, mas já estava no Senado, tinha sido aprovada anteriormente pela Câmara dos Deputados. Só que é uma emenda bem mais antiga e que o Senado, o presidente do Senado, segundo o próprio ministro Barroso, disse nessa fala recente que eu vi hoje, de que esse assunto estaria sepultado de uma vez por todas, na Câmara e também no Senado. E, além do mais, nós temos o princípio da anterioridade ou da anuidade, como queira dizer, que é necessário que seja aprovada qualquer emenda constitucional, qualquer alteração na legislação eleitoral, com no mínimo 1 ano de antecedência. Nós já estamos nos aproximando de outubro. Bom, seria sepultado do ponto de vista do debate jurídico legislativo. Agora, e do debate popular, da opinião pública? A história de ir às urnas confiando de que elas, de fato, elas trazem ali um resultado objetivo. É mais difícil conquistar isso. Esse trabalho é um trabalho de conscientização que nós estamos procurando fazer. O TSE tem procurado trazer essas notícias, esclarecer a população, a verdade. E agora mesmo eu estou com um programa, um seminário que nós marcamos do dia 27 de agosto, inclusive toda a imprensa vai ser convidada. Vai ser um seminário misto. Eu estou trazendo um técnico de TI do próprio TSE para dar os esclarecimentos que forem necessários. Inclusive estou convidando políticos. Vai ser presencial para algumas pessoas da imprensa e por conta da pandemia nós faremos também misto. Vai ser transmitido pelo YouTube, vai ser aceitas perguntas para poder esclarecer toda a verdade. É um momento de necessidade de esclarecimentos para que a população tire as dúvidas, porque essas dúvidas estão sendo incutidas na cabeça de muitas pessoas. Pessoas de boa fé estão pensando que é necessário efetivamente haver o voto impresso.
Muitas pessoas estão pensando isso. Muitas pessoas já me questionaram sobre esse assunto. Que nem tocavam nesse assunto antes. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Nós estamos há 25 anos utilizando o sistema eletrônico, o sistema eleitoral eletrônico, e sem nenhuma prova de fraude. Não há nenhuma comprovação de fraude. E a cada ano, veja que a cada ano nós temos aperfeiçoado, inclusive, as barreiras de segurança das urnas eletrônicas. Nós temos hoje em torno de 33 barreiras de segurança. É uma matéria 33 barreiras de segurança, é uma matéria muito técnica. Ou seja, precisaria ser vencido 33 etapas para se conseguir efetivamente fraudar uma urna. Na verdade, um resultado. Há uma coisa muito importante que se diga e que eu procuro dizer em todas as entrevistas que tenho participado, é que a urna eletrônica ela não está ligada na internet. Ela funciona através de eletricidade ou de bateria. Ela tem uma bateria própria. Se por acaso estiver faltando eletricidade ou energia naquele local, é possível ela funcionar normalmente. Então, o que é que poderia ocorrer? Seria antes, no programa, na programação, porque não tem... Mas esse programa é feito em audiência pública, na presença de várias pessoas, e as pessoas são convidadas, inclusive técnicos, os partidos podem indicar vários técnicos para poder auditar e verificar esse programa. Porque o programa, uma vez assinado e lacrado, ele vai ser inserido e rodado em todo o país. O tal código-fonte. É o código-fonte. Agora, presidente, e depois? E depois de um dia todo de votação, termina a votação, fecham-se ali, acaba o prazo, né, o horário e tal, e esses votos colhidos são repassados para totalização por parte do TSE. E nesse caminho? Não há nenhum perigo, porque veja só, todos os estados têm os seus interessados, que estão acompanhando as eleições de perto. Tem os seus fiscais, tem todos os interessados, e tem a publicação e a fixação do boletim de urna, que é aquele boletim que é impresso no final. Na hora que se termina a eleição, é impresso um boletim de urna. Ali vão estar todos os votos de todos os candidatos. E se você somar, é comum, Luiz, você verificar nas cidades do interior, que tem poucas sessões eleitorais ou poucas urnas, o prefeito já sabe o resultado antes mesmo de sair a totalização pelo TSE. Por quê? Porque os seus fiscais vão computando os votos, somando, e sabe quem foi o resultado, até mesmo antes da totalização oficial do TSE. Então, uma totalização equivocada no TSE, seja por algum erro ou seja por má intenção, seria facilmente identificável na fonte de quem acompanhou aquela urna lá ali na fonte. Exatamente, porque nós estaríamos de posse de documentos. Nós ficamos, vejam só, esse boletim, é preciso que se diga que o boletim de urna, que é aquele que tem a totalização ou o número de votos dado ao deputado, ao senador, ao governador, ao presidente, esse boletim, ele é impresso, ele fica guardado por um tempo nos cartórios eleitorais, ele é impresso na sessão eleitoral, para qualquer pessoa do povo verificar, na sessão eleitoral tem uma via lá, tem mais duas que ficam nos cartórios arquivadas para qualquer consulta, qualquer tempo. Então, essa votação tem que bater no final com a totalização do TSE. Então, você tem condições de abrir no sistema, verificar sessão, urna número tal, vamos dizer, sessão eleitoral 142. Quantos votos teve o deputado fulano e tal? O TSE vai ter que ter a mesma votação. Ou seja, presidente, para ficar claro para o nosso telespectador, na verdade, já é auditável e de maneira impressa. Já é, de certa forma. É auditável, sim, em todas as fases do processo. Ele é auditável sempre. Inclusive, nós temos... Mas eu digo o papelzinho, o famoso o boletim impresso e é fixado na sessão eleitoral, porque nós da imprensa, nós inclusive acompanhamos, fotografamos aquilo para poder divulgar na hora. Divulgam até mais rápido, vocês divulgam muito mais rápido, porque vocês pegam aqueles boletins, tem pessoas espalhadas na cidade, vão às principais sessões eleitorais para ter uma noção até do que está acontecendo. E vocês vão divulgando, aqueles resultados vão ter que ser totalizados exatamente o que está ali naquele documento. Aquele é um documento oficial. Aquilo é um documento oficial e que vai estar a votação de cada um dos candidatos. E qualquer alteração, eventual alteração, um cidadão que entrou numa urna disse, eu votei em fulano e aqui no boletim não estou vendo nenhum voto para fulano. Certamente ele conseguiria ver isso. Com certeza. Eu inclusive, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas uma pessoa me indagou dessa forma. Eu digo, olha, veja se ele não está olhando na sessão eleitoral, porque houve aglomeração, junção de sessões eleitorais. Eu não sei se você sabe que nessa eleição nós tivemos que distribuir urnas para outros estados, e urnas eletrônicas para outros estados. E aí tivemos que fazer algumas aglomerações de sessões eleitorais.
e a pessoa que votava nessa sessão, eu digo, veja se não está na sessão tal, que a sessão dele foi transferida para esse local. E o voto estava lá. Então, às vezes, a pessoa se equivoca quando dá essa informação e essa informação passa a ser tida como verdadeira e as pessoas passam a duvidar. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho plena convicção. Quem conhece o sistema, quem passa a colher as informações de dentro do sistema, verifica que ela é totalmente segura e o resultado das urnas é exatamente o que o povo quis e o povo elegeu. Tá, e você está anunciando então que o TRE da Paraíba vai fazer ali um seminário, é isso? Com políticos, com imprensa, com sociedade civil organizada, para mergulhar ainda mais nesse tema? Com certeza. É uma orientação do TSE para todos os TREs? Ou... Não, isso foi uma iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba. Veio a proposta de apresentação, eu acho que o momento é muito oportuno e está marcado já para o dia 27 de agosto, agora. Você está inclusive convidado, vai ser às 10 horas, vão ser 2 horas Então vai ter uma palestra, esse é um técnico de TI que conhece profundamente, desde do início do processo de votação, todo o sistema, como funciona, quais são as auditorias que existem, tudo ele tem condições de explicar. Então todos os questionamentos que forem necessários podem ser feitos, tanto de forma presencial para os convidados, porque como tem uma certa limitação por conta dessa da pandemia que nós estamos enfrentando ainda, a necessidade de uma limitação do número de pessoas que estarão no recinto. Mas haverá também acompanhamento pelo YouTube e também por videoconferência no Zoom. Importante isso. Você percebe que a Justiça Eleitoral errou em algum momento para trás em não tratar desse tema de forma ainda mais clara e transparente, ou, na verdade, com base nas informações que se tinha, não se imaginaria que alguém pudesse, alguém que eu estou falando, que o presidente da República pudesse levantar essa suspeita? Eu não sei se houve omissão da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral até tentou, em 2002, não sei se você sabe, o voto impresso. Já depois das urnas eletrônicas instaladas, em 2002, salvo engano, foi em 2002, teve já uma discussão. Uma discussão não, a implantação, a tentativa porque tudo começou em 96, você sabe disso, a urna eletrônica com 57 municípios, na verdade. Naquela época foram 57 municípios que você começa com um plano piloto, com um projeto piloto para poder ver se dá certo e vai avançando. Então, na época foram todas as capitais e mais algumas cidades que tivessem acima de 200 mil habitantes. Então foram 57 municípios que foram na primeira experiência, em 96. E depois foi aprimorando, 98, 2000 e assim sucessivamente. Em 2002 se falou no voto impresso, se tentou o voto impresso novamente, ou naquela oportunidade, e se verificou que não dava certo. Então se tirou em 2004, já nas eleições de 2004, não mais se falou nisso. E todas as eleições... Ou seja, a experiência de trazer ali, o cidadão votar na urna e sair uma impressão do voto. Não que você levasse, porque o voto eletrônico, mesmo o voto que você, quando era no papel, você nunca levou o voto. Tem que guardar sigilo. O voto é sigiloso. Então você dava o voto, proferia o voto e colocava na urna de lona, né? Lembra? Ali, assim, pode sim voltar a ter fraudes, porque na hora que você vai contar voto de papel, voto impresso, ele pode desaparecer, ele pode ser atribuído a outrem, né? Eu não sei se você teve a oportunidade, mas você é muito jovem, talvez não tenha tido. Mas eu, como advogado, participei de algumas eleições com urna eletrônica. Com urna de lona. Com urna de lona, desculpe, com urna de lona, você tem razão, com urna de lona. E lá no interior era comum, se não tivesse uma fiscalização muito boa, haver uma pilha de votos, que você computava, ele botava como se tivesse 10 votos ali para um candidato fulano de tal, e na verdade quando você ia olhar tinha voto em branco ali no meio, porque ele botava... Só ia contando. Contando, e muitas vezes se não tivesse preenchimento, né? Então tinha que ter muita cautela, muito cuidado. Tinha outros tipos de fraudes, que todos eles foram eliminados com o sistema eletrônico de votação. Todas essas fraudes. Tinha fraude que eu não sei se era o voto, parece-me que formiguinha, o cidadão entrava, porque você tem que estar rubricada. Aquela cédula anterior era rubricada pelo mesário e por mais os componentes da mesa. Eu preciso dizer que eu sou da geração urna eletrônica para cá. Então é por isso. Mas veja como é interessante. Então, você pegava aquele voto, você ficava com ele em branco, colocava na urna alguma coisa, um papel em branco, e ficava com o voto oficial. Já tinha uma pessoa, o cabo eleitoral preenchia o candidato que queria, e o seguinte já pegava depositava aquele voto válido ali, e o próprio? Já pegava o dele para entregar
ao outro, para poder ter a votação garantida. Você está entendendo? Era um rodízio. Você pegava... É possível garantir uma segurança ali. Uma segurança... É bem verdade que nessa daí não vai haver esse problema, porque o sistema, como estava proposto, você não chegaria a pegar na cédula. Você votaria na urna eletrônica, haveria... você computaria o número do seu candidato, apareceria a foto dos seus... o papel aqui vamos dizer, numa impressora separada, que é ao lado, acoplada à urna eletrônica, e esse voto era picotado e caía numa urna fechada. Então você não pegava, não tinha acesso a isso aí. Isso é bem verdade, é necessário esclarecer. Inclusive, se fala muito assim, mas a Justiça Eleitoral não podia, já que é um mecanismo simples, né? Do ponto de vista assim, o pedido que é feito é um pedido, é só para que o voto caia ali numa urna e fique ali impresso, para se precisar ser auditável. Não dava para atender Eu hoje vi o ministro Barroso, dessa fala dele, ele inclusive mostrando as dificuldades que nós teríamos, além dos problemas que poderiam surgir com essa recontagem. Seriam 150 milhões de votos, se fosse haver uma recontagem para presidente da República, 150 milhões de votos, para se garantir segurança a esses votos em papel, os votos impressos, quando nós temos problemas no nosso país de milícias, de problemas sérios, que poderiam muito bem, até a guarda desses votos impressos seriam até na verdade, era criar um problema e não solucionar um problema. Além do custo muito elevado. Um custo muito elevado. Agora, desembargador, eu lhe pergunto, até como jurista, principalmente também, há por parte do presidente Jair Bolsonaro algum crime de responsabilidade ao atacar as urnas eletrônicas, ao atacar o sistema de votação no Brasil? Você vê assim como ministros do TSE estão estudando e vendo e defendendo a tese, enfim, disso na sua visão e do que você tem conversado naturalmente dentro da Justiça Eleitoral? Luiz, essa questão aí, na verdade, eu preferiria nem me pronunciar sobre ela. É um assunto delicado, efetivamente, é muito delicado. Nós estamos vivendo uma crise institucional e nós temos que apagar o fogo e não tocar mais fogo. Temos que evitar. O debate tem que ser debate de ideias, como tem sido feito. Eu respeito a posição que o presidente tem adotado, respeito a posição do TSE. Eu defendo a minha posição própria, acompanho a posição que o ministro Barroso tem defendido e tenho muita tranquilidade nisso. Mas também respeito a posição das pessoas que pensam de forma contrária. O nosso papel como membros da Justiça Eleitoral é cumprir a lei. A lei hoje posta trata do sistema eleitoral que nós estamos utilizando e que é perfeitamente auditável, seguro e tranquilo. Então esse é o sistema que nós estamos. Se houver mudança por conta de legislação que seja alterada, aprovação de emenda constitucional, nós teremos que nos adaptar. Mas é um retrocesso, na minha visão, na minha modesta visão, é um retrocesso. Eu acho que o sistema democrático permite todo esse debate, mas é importante que, uma vez consolidado isso, nós temos que pular essa página e avançarmos e não mais falarmos sobre isso, até porque não acredito que vai haver qualquer alteração até outubro para mudar esse sistema que nós estamos utilizando hoje. Tá, você falou que não viu uma missão por parte da Justiça Eleitoral ao longo desses anos todos, com base no sucesso das urnas eletrônicas do sistema. Mas agora, nesse episódio mais específico em que o presidente Jair Bolsonaro fez lives atacando o sistema e apresentou ali um inquérito na Polícia Federal em relação ao TSE, uma informação do TRE aqui da Paraíba, né, referente às eleições de 2018, uma empresa acabou entrando ali, tendo acesso a algumas informações. Não houve erro ali de omissão dessa informação, se tivesse dito, olha, aconteceu tudo isso, mas não havia problema nenhum. É preciso esclarecer primeiro que mesmo essa informação desse inquérito que foi dado pelo próprio TSE, o TRE também teve essa questão, mas comunicou ao TSE oportunamente, e isso não tem nada a ver com urna eletrônica. Veja só, o sistema do TRE, do TSE, o sistema do Banco Central, ele roda na internet. Os hackers entram em qualquer sistema que eles queiram. Isso não quer dizer que ele entrar no sistema ele vá atingir a urna eletrônica. Ninguém está falando que não vai ser atacado. Agora mesmo nós tivemos ataques a tribunais, até o STJ. O STJ teve, o Tribunal do Rio Grande do Sul teve uma complicação. Eu soube que ainda estão
tentando recuperar todos os dados, quer dizer, está funcionando, mas ainda está tentando recuperar. Então, o sistema que está na internet, ele é totalmente vulnerável a ataques de hackers. Isso no mundo todo. A Casa Branca já se invadiu, a Casa Branca. Então, é uma coisa que é real, é do mundo virtual. Isso é do mundo virtual. Mas daí dizer que essa situação teria alguma coisa a ver com as urnas eletrônicas, não. Para você ter uma ideia, o caso do TRE da Paraíba, eu procurei saber a informação o que era. Nós temos um sistema que só roda no TRE da Paraíba, o sistema nosso. Para eu entrar, eu estiver fora e usar um computador que não seja do TRE ou de dentro do TRE, eu tenho que ter uma VPN, que eles chamam a porta de entrada. Essa porta de entrada me dá acesso. Eles só dão aquelas pessoas que têm ou têm ligação com o TRE ou que trabalham no TRE, que aí pode ter. Então, o que acontece? Tinha uma empresa de telefonia que precisava realizava serviço, era contratada do TRE, e ela utilizou essa porta de entrada, foi dada uma senha pelo próprio TRE, ela utilizou, e ela, veja só o detalhe, ela fez o quê? Um vasculhamento em alguns outros TREs, mas para ver a parte de telefonia, porque ela tinha interesse, eu acho que comercial. Na hora que o TRE soube disso, imediatamente cassou a licença ou a autorização para o ingresso daquela empresa, comunicou ao TSE o fato e o TSE instaurou um procedimento, entendeu? Então esse foi o fato do TRE da Paraíba. Eu procurei informações com o setor de TI, porque realmente foi... Ou seja, não tinha com urnas... Aliás, foi em abril de 2018, foi bem antes das... Não, a data exata eu não me lembro, mas foi um período que eu não me lembro a data, mas foi agora em 2018 e não teve nada a ver com a questão de urna. Inclusive a empresa, ela fez tão assim com tranquilidade que ela achou que não estava fazendo nada demais, que ela deixou vários rastros. Rastro que ela está dizendo, porque ela estava precisando, na verdade, o setor, ela estava com interesse em saber qual era a empresa que estava funcionando, eu acho, no TRE, parece Pernambuco, ela entrou, o outro TRE, não sei se daqui do Nordeste, uma outra ainda, entendeu? Para ver, talvez, a telefonia, como é que estava funcionando, ou quem é que estava funcionando lá, para essa briga, vamos dizer, de Mas comercial. Você viu como episódio para ajudar alertar, na narrativa. Alertar. Isso é verdade. E próprio, essa notícia é requentada, porque em 2018 o TSE foi quem fez questão de ir à Polícia Federal e pedir a instauração de inquérito para apurar tudo isso. Tá. Bom, a gente está falando, eu comecei o programa anunciando que é um município da Paraíba que vai usar as urnas eletrônicas, um dos primeiros do Brasil a usar a urna eletrônica numa eleição logo depois da derrubada do voto impresso aí na Câmara. Que história é essa, presidente, para a gente entender aí? É interessante. Agora, no dia 12 de setembro, nós faremos uma eleição suplementar no município de Gado Bravo. Tem eleição na Paraíba no dia 12 de setembro. É uma eleição suplementar. E o que foi o motivo dessa eleição suplementar? O candidato eleito teve o seu registro de candidatura indeferido pelo juiz zonal, o juiz da zona de Queimadas, que é a zona eleitoral. Houve recurso para o TRE. A decisão do primeiro grau foi mantida e ele continuou como candidato. Houve recurso para o TSE, ele foi eleito e o TSE confirmou a decisão do indeferimento do registro de candidatura dele. Por esse motivo é que Gado Bravo está realizando uma nova eleição. Até porque hoje quem assumiu desde o início do mandato, quem está à frente do município de Gado Bravo é o presidente da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara... O primeiro lugar não assumiu como prefeito? Não pôde assumir, exatamente porque estava com seu registro indeferido de candidatura. Então, foi necessário uma eleição suplementar, que será realizada agora no dia 12 de setembro. Para que você saiba e para esclarecer aos ouvintes, é interessante dizer que essa eleição suplementar é uma eleição igual a outra qualquer, só que numa proporção menor. Mas tem todos os prazos que têm que ser observados. Eu publiquei um calendário eleitoral, quer dizer, mas tudo dentro do TRE. É uma eleição para prefeito em Gado Bravo. Exatamente. Com todas as regras. Todas as regras. Logicamente que só vão estar em disputa só o cargo de prefeito, porque os vereadores foram eleitos legitimamente, não teve nenhum problema com os vereadores. E a posse? A posse... Do eleito no domingo, é imediata? Deve ser imediata, porque o prefeito, a cidade está em tese, está sem prefeito eleito democraticamente. Por quê? Porque em 2020 ele foi eleito, mas não chegou a tomar posse por conta desse problema do indeferimento do registro de candidatura dele. Então, Gado Bravo tem mais ou menos quantos eleitores? Acho que 8 mil eleitores. Não, acho que não chega a isso não. Acredito que... É uma cidade ali da região metropolitana de Campina Grande. Queimadas,
próximo de Queimadas, fica na zona de Queimadas. Eu não conheço o município, estou pensando, inclusive, em participar dessa reunião. Hoje, interessante, eu assinei um memorando com a OAB, convidando a OAB para participar da votação paralela, que é também um outro sistema de auditoria que nós fazemos, convidando como órgão externo, um órgão que tem responsabilidade, para acompanhar toda a etapa da votação paralela e da votação que vai ocorrer em Gado Bravo. Em Gado Bravo. Tá me chegando a informação aqui que, de fato, são 8 mil eleitores, aproximadamente, lá no município, que tem eleições. E urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas. E acredito que não tenha nenhuma dúvida, pelo menos os eleitores de Gado Bravo não estão questionando essas urnas eletrônicas. Deverão participar ativamente da eleição suplementar que ocorrerá no próximo dia 12 de setembro. De fato, será aí o primeiro teste pós-derrubada do voto impresso. Eu estou tentando fazer o debate em relação à questão da democracia em si, mas a Justiça Eleitoral tem, a partir do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes vai assumir, né, a presidência e deve conduzir as eleições de 2022. Hoje saiu carta de governadores do país, assinando em solidariedade aos ataques aos ministros do STF. Como é que o TRE da Paraíba está em relação à solidariedade, à questão dos ministros, ao ataque aos ministros, presidente? Não é bom para a democracia esses ataques. Ataques pessoais nunca foi interessante para a democracia. É importante que se debate, que se tragam trocas de ideias, mas nunca o ataque pessoal. Houve uma série de ataques, e nós presenciamos isso na imprensa, e não é salutar para a democracia, né? O COPTREL, que é um órgão que representa os presidentes de TREs do Brasil, se solidarizou publicamente com o presidente Barroso. Naquela oportunidade, eu também subscrevi o documento junto com os demais presidentes dos TREs. Então, eu acho que é um momento que nós estamos atravessando delicado no país e que as autoridades responsáveis têm que refletir sobre esse momento. Não é um momento agradável e não é interessante para o país essa luta insana, na minha visão. Você acha que esfria ou esquenta? Daqui para frente, daqui para as eleições. Eu espero que prevaleça o bom senso. Tá. Bom, além disso, nós estamos em meio a uma discussão sobre atualização e uma reforma do Código Eleitoral, né, no Brasil. E na semana passada também passaram ali algumas alterações de uma PEC também, né, em relação ao registro eleitoral, à eleição, ao processo eleitoral. E uma delas tem um item que assegura, me parece, preserva um tanto quanto mais a questão da anuidade, da anterioridade em relação às decisões, as alterações das regras eleitorais, fazendo com que até as resoluções do TSE não possam ser mais alterando no ano da eleição. Há um debate sobre, é preciso que no Brasil a legislação eleitoral ela seja um tanto quanto mais fixa e não mude tanto a cada eleição. É isso mesmo, presidente? Eu acho que quanto mais tivermos segurança do sistema eleitoral, mais tranquilidade nós vamos ter nas eleições. Essa mudança de regra, por isso que tem esse princípio da anterioridade, é um princípio constitucional, tem que ser respeitado. As resoluções do TSE, que é uma mera, digamos assim, que tem força de lei, efetivamente, mas é uma regulamentação das eleições, eles têm procurado respeitar esse princípio da anterioridade. Eles já têm procurado respeitar isso. Ocorreu em algumas eleições, efetivamente, que foram mudadas regras por resoluções até com menos de um ano. Mas, na verdade, está se procurando respeitar isso, até por conta da implementação, da mudança de regras de última hora, é muito ruim para o sistema eleitoral. Então, eu acredito que essa questão da anterioridade vai ser observada. Eu acho que vai ser observada e respeitada até pelo próprio TSE com as resoluções. É muito ruim para a legislação eleitoral, é muito ruim também para uma cidade, um município que tem ali uma certa instabilidade depois de, enfim, para eleger seus representantes e depois de eleitos. Por exemplo, vamos falar de Gado Bravo. O prazo da cidade ter ficado esse tempo todo sem prefeito ali, presidente, a legislação poderia ser alterada para que a cidade consiga isso antes, essa questão do registro. Veja o detalhe. Por exemplo, você citou o caso de Gado Bravo. Esse caso já foi julgado, eu posso falar sobre ele. O prefeito teve a oportunidade, a legislação é muito sábia nesse ponto. Ele teve a oportunidade de mudar, de sair da sua candidatura, de retirar a sua candidatura e indicar um outro candidato. Mas tem prazo para isso. Se não observar desse prazo,
preclui, ele perde o direito. E aí ele continuou insistindo, mesmo sabendo, eu acho que os advogados devem ter orientado. Ele tinha um problema com a condenação, parece que por ato de improbidade. Esse parece que foi o fato que gerou a sua inelegibilidade. Mas ele insistiu. Ele insistiu. Ele podia ter até insistido, vamos dizer, até o TRE, quando houve a negação do registro, ele podia ter indicado um outro candidato para substituí-lo e não teria tido esse problema que nós estamos atravessando hoje. Então, na verdade, não é essa alteração legislativa que vai gerar essa inconsistência. Tem que ter a responsabilização das pessoas que estão concorrendo. Se você sabe que você é inelegível, porque tem uma orientação, tem um jurídico para lhe orientar. Você teve um problema. Não estou aqui discutindo nem entrando no mérito do problema que o prefeito teve, mas teve um problema, está julgado, condenado por improbidade, por exemplo, e é considerado inelegível, tem que alguém orientá-lo. Prefeito, isso aqui é complicado, o senhor vai insistir, mas é complicado. E aí poderia ter havido alteração, ele podia até ter tentado, trazendo alguma tese nova, não sei, mas o fato é que ocorreu dessa forma. Houve o indeferimento, foi mantido pelo TRE e foi mantido pelo TSE. E ele continuou candidato, foi eleito e não pôde assumir. Tá. No caso da Paraíba, tem outras situações, outros episódios que podem gerar uma eleição suplementar? Está em fase recursal enfim, o observatório do TRE consegue vislumbrar, olha, tem outros municípios que podem ter eleições também. Salvo engano, eu não tenho muita certeza, mas parece que tem um outro processo ainda que está pendente de registro da candidatura de prefeito eleito. Então, isso pode haver um problema. Ainda uma alteração ainda no município da Paraíba. Parece-me que, eu não sei, eu não estou... talvez, não sei se foi Cachoeira dos Índios que falaram hoje, eu procurei também essa informação, mas ainda não houve o julgamento pelo TSE. Então, o TSE é quem vai dar a última palavra sobre esse registro ou não, o deferimento ou indeferimento do registro da candidatura. E aí pode ter consequências. Como é que está a pauta de julgamento do TRE para frente referente às eleições de 2020? Está avançado ou não? A pandemia atrapalhou? Enfim. Nós temos avançado, temos julgado constantemente as prestações de contas que são... porque você sabe que esses processos se iniciam lá na zona, né? Foi uma eleição municipal, então nós estamos apreciando em fase de recurso aqui já vários processos de prestação de contas, que os candidatos eleitos têm um prazo para prestação de contas. Toda semana nós temos 2 sessões semanais, na segunda e na quinta, nós estamos tendo inúmeros julgamentos de prestação de contas dessa eleição de 2020. Quero falar sobre prestação de contas porque a reforma do Código Eleitoral aponta aí que ele deixa menos transparente a questão da prestação de contas também, e tem alteração ali em questão de pesquisa eleitoral. Mas para a gente fechar aqui nesse tema em relação à Paraíba, campanha antecipada, presidente, aí naturalmente você não vai falar como julgador, porque não tem processo em mãos, né? Mas numa leitura de quem está conduzindo ali o TRE da Paraíba, o senhor tem visto, e o que alerta para pré-candidatos, a deputado, a senador, enfim, ou mesmo até ao governo do Estado nas eleições de 2022. O senhor está achando que candidatos paraibanos, a classe política paraibana, em alguns pontos, tem exagerado, tem feito ali, já começando a campanha, colocado o bloco na rua sem poder? Até agora eu não recebi informações sobre essa antecipação. Formalmente não tem denúncia alguma? Formalmente nenhuma denúncia. E para poder nós agirmos, nós temos que ser provocados oficialmente, na verdade. A Justiça Eleitoral não pode agir de ofício, ela tem que ser provocada efetivamente. Por enquanto eu não tive nenhuma informação sobre essa antecipação, vamos dizer, de campanha. Eu não tive essa informação para poder lhe dar uma posição, mas acredito que o jurídico dos candidatos deve orientá-los para que haja uma campanha tranquila, né? Esse é o que nós esperamos como condutores do processo eleitoral. Tá. Presidente, vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho, 1 minutinho só, e eu volto conversando com o desembargador Joás Brito, ele que é presidente do TRE na Paraíba, tem mais discussões sobre as regras eleitorais que mexem aí na sua possibilidade de escolha para 2022. Daqui a pouquinho a gente está de volta.